Construí uma empresa com meu melhor amigo e depois tive que demitir meu próprio irmão por roubar de nós. No entanto, descobri que nossos pais o manipularam para isso e ele estava entregando todo o dinheiro a eles. Oi, eu sou uma mulher de 33 anos que administra minha própria empresa com uma amiga. Nós lidamos com móveis de madeira e temos um negócio bastante bem-sucedido. Começamos esse empreendimento do 0 a 8 anos, quando nós dois tínhamos apenas 25 anos e decidimos deixar nossos empregos para iniciar algo nosso, o que acabou sendo a melhor decisão de nossas vidas. Estamos muito orgulhosas do que conquistamos. Minha amiga Patty e eu frequentamos a escola de negócios. Enquanto os pais dela cuidavam das mensalidades, eu tive que seguir meu próprio caminho, pois meus pais sempre deixaram claro que só poderiam me sustentar até o ensino médio. Minha mãe era professora de jardim de infância e meu pai, mecânico de automóveis, então não éramos ricos, mas eles fizeram o melhor que puderam. Desde jovem aprendi que precisava ter sucesso e ganhar meu próprio dinheiro, pois isso era o mais importante. Trabalhei muito e felizmente consegui uma bolsa de estudos antes da faculdade que cobria 75% das minhas mensalidades. O restante paguei com um empréstimo estudantil, que recentemente terminei de quitar. Há alguns anos, meu irmão também seguiu meus passos e entrou na mesma escola de negócios alguns meses depois de eu me formar. Infelizmente, meu irmão de 29 anos, não conseguiu uma bolsa de estudos, então teve que depender inteiramente de empréstimos estudantis, acumulando uma dívida muito maior que a minha. Felizmente para ele, quando se formou, Patty e eu já tínhamos iniciado nossa empresa e o convidamos para trabalhar conosco por 1 ou 2 anos. Estávamos com dificuldades financeiras e era difícil não desistir, mas nossas vendas começaram a crescer quando um de nossos produtos se tornou viral nas redes sociais. Finalmente nos tornamos lucrativas e começamos a expandir nosso alcance. Era responsável por administrar nossas finanças, pois ele era ótimo em matemática, muito melhor do que nós dois, e confiávamos nele por ser da família. Estávamos indo muito bem por um tempo, mas então comecei a notar discrepâncias nos livros financeiros que me mostrava. Ele fingia que não havia problemas até que eu apontasse e então alegava que era apenas um erro que ele corrigiria imediatamente. No entanto, eu sabia que ele não cometia erros. Comecei a suspeitar que algo estava errado, então decidi examinar os livros por conta própria e descobri que alguém estava roubando o dinheiro da empresa. Falei com Patty sobre isso e ela disse que também percebeu as discrepâncias, mas teve medo de tocar no assunto comigo por ser algo delicado envolvendo meu irmão. Ela suspeitava que ele fosse o responsável. Quando chegamos a essa conclusão, parecia que meu mundo havia virado de cabeça para baixo, pois e eu éramos incrivelmente próximos, e eu não podia acreditar que meu irmão mais novo estava roubando de mim. Patty e eu trabalhamos até tarde uma noite, revisando as contas financeiras minuciosamente, e descobrimos que estava desviando fundos há alguns meses. Não havia mais como negar sua culpa. Fiquei desanimada e quase apresentei queixa contra ele, tamanha era a minha decepção. Mas Patty me dissuadiu, lembrando-me que independentemente do que ele tivesse feito, ainda era meu irmão. Ela me aconselhou a lidar com isso internamente e garantir que tudo ficasse em silêncio. Decidi aceitar o conselho de Patty porque ela estava certa. Eu amava e não queria machucá-lo de uma forma irreversível, mas sabia que precisava cortar relações com ele, pois seu comportamento era inaceitável. No dia seguinte, confrontamos e para minha surpresa, ele nem tentou negar. Simplesmente aceitou tudo e disse que se demitiria. Ele não deu uma explicação para o roubo e simplesmente foi embora. Essa foi a última vez que falei com ele. Praticamente o excluí da minha vida, pois ele havia quebrado meu coração e traído minha confiança. Eu não podia perdoá-lo por isso, especialmente porque ele nem sequer me deu uma resposta sobre o motivo. Conversei com meus pais sobre o ocorrido e eles disseram que ficaram chocados com a conduta de Eles afirmaram que se soubessem de algo, teriam cortado relações com ele há muito tempo. Meus pais acharam todo o caso surpreendente, pois não era do tipo desonesto ou ladrão. Eles sugeriram que talvez ele estivesse lutando financeiramente e não teve coragem de me pedir ajuda por causa do orgulho, já que eu era muito bem-sucedida e ele estava trabalhando para mim. Na época achei essa teoria plausível, mas com o tempo começou a parecer menos provável, pois e eu sempre tivemos um ótimo relacionamento. Ele nunca me invejou e sempre me deu ajuda quando precisava. Durante anos, acreditei que roubou da empresa por orgulho.
Ele recebia um bom salário, mas talvez tenha ficado ganancioso. Continuei me convencendo disso até alguns dias atrás, quando Finn me procurou depois de quase 5 anos sem contato. Desde que ele foi demitido, nossa empresa cresceu exponencialmente e estamos indo muito bem. A última vez que soube de Finn, ele estava trabalhando em um escritório de advocacia menor e se afastou de todos, inclusive de nossos pais. Pensava que meu irmão e eu éramos muito próximos, que ele nunca faria nada para arruinar nosso relacionamento, mas estava errada por muito tempo. Guardei rancor de Finn porque não conseguia aceitar o fato de que ele havia me injustiçado tanto. Mas então, há alguns dias, ele me enviou um e-mail que explicava tudo. No e-mail, Finn mencionava que havia se mantido distante e em segredo por 5 longos anos. Agora, com mudanças significativas em sua vida e prestes a se casar, ele queria que eu estivesse presente e não achava que poderia continuar com o peso da verdade escondida. Inicialmente, fiquei confusa com o que ele queria dizer, mas ao ler o resto do e-mail, tudo começou a fazer sentido. Ele revelou que não só nossos pais estavam envolvidos no fato de ele estar roubando da empresa, mas que na verdade ele o fazia por causa deles. Achei difícil acreditar e pensei que ele estava mentindo. No entanto, ele anexou provas mostrando grandes quantias de dinheiro transferidas de sua conta bancária para a conta da nossa mãe. As datas estavam corretas e os documentos pareciam legítimos. Além disso, depois de 5 anos, não havia razão para ele mentir. Fih explicou que alguns meses antes de começar a roubar, nossa mãe o procurou pedindo ajuda financeira. Eles estavam com dificuldades porque o negócio de conserto de automóveis do nosso pai não ia bem, já que as pessoas estavam optando por grandes redes de reparo. Além disso, minha mãe estava pensando em largar o emprego de professora porque se sentia velha demais para continuar cuidando de crianças pequenas por um salário tão baixo. Mesmo assim, eles ainda tinham contas a pagar e precisavam de dinheiro para sobreviver. Eles poderiam ter me pedido ajuda diretamente, mas estavam precisando de uma quantia tão grande que temeram minha reação. Então, mentiram para Fih, dizendo que já haviam me pedido ajuda várias vezes e que eu sempre recusará. Disseram que eu me tornara arrogante e me recusava a ajudar, chegando até a insultá-los e chamá-los de mendigos. Essa manipulação convenceu Fih a ajudar nossos pais em segredo, transferindo dinheiro roubado da empresa. Ele acreditava que estava fazendo a coisa certa, já que pensava que eu havia abandonado nossa família. Ao ler tudo isso, meu coração se encheu de confusão e dor. Por um lado, ainda estava magoada com Fih por ter roubado da empresa, mas por outro, sentia um certo alívio em saber que ele agiu sob manipulação e não por ganância pura. Entendi que meus pais, em seu desespero, haviam recorrido a mentiras e manipulações para conseguir o que precisavam. Agora, com essa nova perspectiva, preciso reconsiderar meus sentimentos em relação ao meu irmão e aos meus pais. Embora ainda haja muito para resolver, sinto que esse e-mail foi um passo importante para restaurar o que foi perdido entre nós. Eu nunca faria isso porque simplesmente não faz parte de quem eu sou. Acredito que meus pais foram orgulhosos demais para me pedir ajuda diretamente e acharam que manipular meu irmão para roubar da empresa seria uma ideia melhor. Eles pensaram que seria mais fácil do que simplesmente pedir minha ajuda para cuidar de suas despesas. Meu irmão, abençoado por sua inteligência com números, era igualmente ingênuo em questões de vida pessoal. Foi ideia dos nossos pais que ele fosse desonesto enquanto trabalhava para mim. Mesmo sentindo-se culpado, ele continuou a roubar, acreditando que eventualmente devolveria o dinheiro e confessaria tudo antes que a situação saísse do controle. Fih estava prestes a me contar a verdade, porque não se sentia mais confortável em roubar de nós. Porém, antes que pudesse fazer isso, descobrimos o que estava acontecendo e ele foi demitido. Ele não conseguiu expor nossos pais porque havia prometido nunca dizer uma palavra sobre isso. Fih imaginou que depois de ser demitido, contaria tudo aos nossos pais e eles resolveriam a situação, me contando a verdade. Em vez disso, nossos pais o jogaram debaixo do ônibus, negando qualquer envolvimento. Eles disseram que se ele me contasse algo, negariam tudo e alegariam que a ideia foi dele. Seria apenas a palavra de Fih contra a deles. Fih lutou muito com isso, mas nossos pais não estavam dispostos a assumir a responsabilidade. Ele ficou tão deprimido que não achou que valia a pena voltar para mim e dizer a verdade, pois havia perdido a fé em tudo. Em vez disso, decidiu desaparecer. Mais tarde, descobriu que eu ainda mantinha contato com nossos pais e continuava a sustentá-los financeiramente, mas agora sem um intermediário. Eles estavam aceitando dinheiro diretamente de mim, pois não estavam mais tão orgulhosos. Fih ficou muito decepcionado e várias vezes quis me contar o que realmente havia acontecido.
No entanto, ele pensou que o que eu não sabia não poderia me machucar. Ele manteve a boca fechada por minha causa, sabendo que a família significava tudo para mim e que eu já havia sido traída por ele. Ele imaginou que seria muito mais difícil para mim lidar com a traição dos nossos pais também. A lógica dele era falha, porque se ele tivesse me contado a verdade, eu o teria perdoado, pois parecia estranho que ele fizesse algo tão desonesto. Mas ele, emocionalmente frágil, caiu na manipulação dos nossos pais. Finn ficou em silêncio por muito tempo, sabendo que nossos pais precisavam de ajuda e que se ele me voltasse contra eles, eles ficariam sozinhos e desamparados. Assim, ele se tornou bode expiatório, sofrendo em silêncio para que ninguém mais precisasse passar por isso. Fiquei muito emocionada quando li aquele e-mail. Finn anexou seu número de telefone na parte inferior, para que eu pudesse ligar para ele caso quisesse me reconciliar. Assim que terminei de ler, liguei para ele imediatamente. Ele atendeu, e tivemos uma conversa muito emocionante. Conseguimos deixar o passado para trás, e ele me convidou para seu casamento. Também decidimos nos encontrar em alguns dias para realmente discutir tudo o que havia acontecido. Era uma loucura para mim saber que ele havia sofrido tanto tempo e permitido ser um capacho para nossos pais, que acabaram se revelando praticamente as piores pessoas que conhecíamos. Naquela mesma noite, confrontei meus pais sobre o que descobri através do e-mail de Finn. Visitei-os e mostrei-lhes o e-mail, perguntando o que significava. No início eles negaram tudo, mas eu disse que essa era a única chance deles de serem honestos comigo. Avisei que se não dissessem a verdade desta vez, haveria consequências terríveis. Eles teriam que levar minhas ameaças a sério porque dependem de mim para tudo, e eu sou quem tem cuidado deles nos últimos anos. Na verdade, eu estava cuidando deles antes mesmo de saber disso. Ao perceberem que eu falava sério, meus pais finalmente desistiram e confessaram que tudo que meu irmão havia dito era verdade. Eles admitiram que manipularam Finn para tirar dinheiro de mim e serem desonestos comigo. Explicaram que o negócio do meu pai estava passando por dificuldades, e minha mãe estava cansada demais para continuar trabalhando. Eles realmente precisavam de dinheiro, mas meu pai era orgulhoso demais para me pedir ajuda diretamente. Foi então que minha mãe teve a ideia de manipular Finn, sabendo que ele era bastante inocente e ingênuo. Essa situação continuou por alguns meses antes de meu pai descobrir a verdade. Minha mãe dizia a ele que o dinheiro vinha de economias que ela havia guardado anos atrás, mas meu pai começou a perceber que não era possível, dado o salário dela. Eventualmente, ela teve que confessar tudo. Embora meu pai fosse orgulhoso demais para me pedir dinheiro, ele não teve escrúpulos em viver de dinheiro roubado. Ele me disse que, naquela época, já havia aceitado que tempos desesperadores exigem medidas desesperadas e estava disposto a fazer o que fosse necessário para continuar sobrevivendo. Essa revelação foi um golpe duro, embora eu tenha ficado profundamente magoada com meus pais. A verdade me permitiu entender melhor as ações de Finn e perceber que ele também foi vítima de uma situação que estava fora de seu controle. Meu sucesso foi quem pagou por tudo quando era criança, então agora era minha vez de retribuir. Aos olhos deles, estavam apenas pegando de volta o dinheiro que acreditavam que eu lhes devia. Meus pais justificaram suas ações com essa lógica, achando que não tinham nada do que se arrepender ou envergonhar. Mesmo depois de jogarem Finn debaixo do ônibus e arruinarem nosso relacionamento, continuaram a receber meu dinheiro descaradamente, sem nunca me contar a verdade. Fiquei furiosa ao descobrir a verdade e decidi que iria excluir meus pais da minha vida. Eles me traíram da pior maneira possível e nada que fizessem poderia consertar isso. Eu nunca recuperaria os 5 anos perdidos com meu irmão e jamais seria capaz de perdoá-los. Disse a eles que estava acabada com eles e que poderiam parar de contar comigo para ajudar. Expliquei que o que fizeram estava errado e eu simplesmente não podia aceitar e deixar para lá. Eles tentaram argumentar que já haviam se passado 5 anos, que reconheciam a estupidez e egoísmo de suas ações. Alegaram que, como filha, era meu dever ajudá-los. Mas eu acreditava que esse dever só existia se eles tivessem sido bons pais, o que claramente não eram. Que tipo de pais arruína o relacionamento entre seus filhos apenas por ganho próprio? Eles só protegiam seu falso orgulho quando conveniente, e quando não, não hesitavam em mudar de ideia. As únicas pessoas que sofreram por tudo isso fomos eu e meu irmão, e isso não estava mais aceitável para mim. Eu precisava traçar um limite. Eles continuaram insistindo que eu estava fazendo tempestade em copo d'água e que agora que as coisas estavam bem entre Finn e eu, não havia motivo para estar brava. Era inacreditável o quão ignorantes eles eram, e precisei de todas as minhas forças para não gritar. Tudo o que importava para eles eram seus próprios interesses.
Eles usaram meu irmão e depois o descartaram quando ele não servia mais, e quem poderia dizer que não fariam o mesmo comigo? Acabei entrando em uma briga verbal muito feia com eles, que terminou comigo saindo da casa e decidindo nunca mais olhar para trás. Meus pais não eram as pessoas que eu acreditava que eram. Desde então tem sido um pesadelo, pois eles não pararam de me ligar, e eu ainda não consegui bloqueá-los. Sinto-me horrível porque, apesar de tudo, eles ainda são meus pais, estão velhos e não tem mais ninguém com quem contar. Sei que eles erraram muito, mas sinto que se os abandonar, estarei os decepcionando e sendo uma pessoa má. Conversei com Finn sobre isso, e ele não tinha nada de positivo a dizer. Ele disse que enfrentou o mesmo dilema quando nossos pais o abordaram pela primeira vez. Nenhum de nós sabe o que fazer, mas uma coisa é certa: se não os ajudarmos, ninguém mais o fará, e eles podem ter que voltar a trabalhar. Isso seria ruim porque ambos estão velhos e não acho que seja uma boa ideia. A alternativa é continuar ajudando-os com dinheiro, o que parece muito injusto. Não sei o que fazer. Decidi dizer aos meus pais que não vou mais ajudá-los financeiramente após descobrir que eles me enganaram e arruinaram meu relacionamento com meu irmão. Atualização 1. Meu irmão e eu nos encontramos para almoçar ontem. Ainda não bloqueei meus pais, então eles continuam me enviando mensagens de texto, mas silenciei as notificações para não ser incomodada constantemente. Também arquivei o bate-papo deles para não ter que ser lembrada do que estou ignorando toda vez que abro meu telefone para mandar uma mensagem para alguém. Quando Finn e eu nos encontramos, esquecemos todos os nossos problemas assim que nos vimos. Foi muito bom vê-lo e conversar com ele depois de tanto tempo. Ele mudou muito nos últimos anos. Descobri que está namorando uma mulher há 2 anos e que sua noiva, Jack, foi quem o convenceu a entrar em contato comigo e a tentar consertar as coisas, contando-me a verdade. Ela lhe disse que ele não precisava assumir a responsabilidade pelos nossos pais para ser um bom filho, e ela estava certa. Vou encontrá-la em alguns dias também e estou muito animada com isso. Quando Finn e eu começamos a discutir o que deveríamos fazer em relação à situação com nossos pais, chegamos a um beco sem saída mais uma vez porque simplesmente não havia uma solução correta para nada disso. Sei que a maioria das pessoas nos comentários disse que não havia nada de errado em eu querer tirar meus pais da minha vida depois do que eles fizeram. Logicamente é a coisa certa a fazer e não tenho nada com que me sentir mal, mas sou humana e me sinto mal. O mundo seria muito mais fácil de entender se funcionasse com base na lógica e na racionalidade, mas infelizmente não é assim que o mundo funciona. Não sou um robô emocional que só faz as coisas porque é a coisa certa a fazer e faz sentido fazê-lo. Embora esteja plenamente consciente do fato de que seria melhor para mim simplesmente cortar o contato com meus pais, não posso fazer isso sem pensar nas consequências. Eles agiram mal, mas isso não significa que eu deva descer ao mesmo nível. Muitos de vocês me chamaram de capacho e outras coisas por considerar perdoá-los ou manter contato com eles, mas realmente não me importo com isso. Este é o mundo real e tenho que pensar em muitas coisas e levar em consideração as consequências de minhas ações antes de chegar a uma conclusão. Finn e eu ainda estamos conversando sobre isso, mas espero que possamos chegar a um ponto comum em breve, porque não tenho certeza de quanto tempo mais poderei continuar assim. Atualização 2. Finn e eu temos conversado ao telefone nos últimos dias. Já se passaram 3 dias desde que nos encontramos e finalmente tomamos uma decisão sobre o que devemos fazer em relação aos nossos pais. Decidimos que vamos cortá-los de nossas vidas, mas continuaremos a enviar-lhes dinheiro. Sabemos que eles tinham um fundo de aposentadoria, mas meu pai investiu todo o seu dinheiro para reviver seu negócio de conserto de automóveis há alguns anos e ele faliu, como todos sabemos. Portanto, eles não têm mais dinheiro próprio e precisam confiar em nós, gostemos ou não. Não podemos deixá-los desamparados, mas podemos parar de falar com eles para que saibam que não queremos mais um relacionamento com eles. Finn e eu também decidimos que ele voltará para a empresa, agora que sabemos que ele era inocente. Eu já conversei com Patty sobre a volta de Finn para a empresa, e ela está totalmente de acordo. Ela acha que ele é um cara legal e merece uma segunda chance, especialmente considerando que a primeira vez que ele foi demitido nem foi culpa dele. Embora ele tenha sido manipulado e enganado, suas intenções eram boas e seu coração estava no lugar certo. Desta vez garantiremos que tudo seja diferente. Atualização 3. Finn e eu finalmente conversamos com nossos pais e informamos que, embora ainda estivéssemos dispostos a sustentá-los financeiramente, não manteríamos contato com eles. Nós os visitamos ontem à noite e explicamos que eles poderiam contar conosco para todas as despesas necessárias, mas para tudo mais, teriam que se virar por conta própria.
Eles não concordaram com isso e houve muito drama. Minha mãe começou a chorar e meu pai nos acusou de ser egoístas e desrespeitosos. No entanto, eu não via nada de errado na nossa proposta. O que estávamos sugerindo era muito mais generoso do que eles mereciam. Se tivéssemos sido menos atenciosos, provavelmente teríamos cortado todos os laços com eles e deixado de ajudar financeiramente. Diante do que eles fizeram, estávamos sendo muito generosos. Mesmo assim, eles fingiram ser as vítimas e alegaram que sempre foram bons para nós, mas que não podíamos retribuir o mesmo. Foi então que perdi a calma e comecei a gritar com eles, apontando que roubar meu dinheiro e manipular meu irmão não era o comportamento de bons pais. Eu realmente os repreendi porque não podia aceitar o fato de que estavam se fazendo de vítimas, mesmo depois de suas mentiras serem descobertas e confessarem seus erros. Foi uma loucura para mim que ainda tentassem nos retratar como os vilões. Eles poderiam simplesmente ter aceitado o nosso acordo, mas tiveram que criar toda uma cena sem motivo. No final, eles acabaram nos perdendo completamente. Meu pai, cheio de orgulho, disse que preferia ficar sem teto do que aceitar nosso dinheiro, e honestamente isso estava bem para nós. Saímos da casa deles e foi isso. Agora não precisamos manter contato com eles nem dar-lhes dinheiro, pois eles mesmos rejeitaram nossa oferta. Por outro lado, Finn e eu continuaremos em contato, obviamente. Em alguns dias ele marcará um encontro para nós três, incluindo sua noiva. Estou muito feliz por estarmos nos reconectando, pois perdi muito tempo com meu irmão, e será ótimo finalmente tê-lo de volta. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo e achou útil, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a continuar produzindo conteúdo que vocês gostam. Até o próximo vídeo e obrigado!